E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês 5 fundos imobiliários que pagam aí acima de R$ 1. Só que claro que isso tudo que eu vou estar mostrando para vocês não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum desses ativos. Cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. E sem mais delongas, o primeiro fundo imobiliário que a gente vai estar analisando aqui hoje é o NAVT11, que é o NAV Imobiliário Total Return. Na data da gravação, ele está custando aí, ó, R$ 92,71 e já realizou o pagamento nos últimos 12 meses de R$ 15,44 e teve aí uma valorização de 6,26% nos últimos 12 meses. Aqui, como você pode ver, com relação à sua flutuação nesse período aí, ó, de um ano. E rolando aqui mais para baixo, a gente pode ver que o valor real dele seria de R$ 91,27. Porém, ele está aí considerado 2% mais caro do que a sua cota. E ele tem aí 2.700 cotistas na sua base. Como você pode ver, aqui embaixo, ele sempre anuncia aí o dividendo praticamente no meio do mês e paga aí na semana subsequente. E o último dividendo que ele fez, ele pagou aí R$ 1,10, que corresponde a 1,16%. Aqui, como você pode ver, com relação ao seu histórico, né, de pagamento de dividendo, a partir daqui, ó, praticamente de agosto de 2023, ele realizou aí os pagamentos, todos eles acima de R$ 1. E um fato curioso, ele também, ó, é administrado aí pelo banco BTG Pactual. Eu vou ver se eu deixo passando aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição do vídeo uma análise que eu fiz de um FOF que também é administrado pelo BTG Pactual. Vai lá, depois assiste esse vídeo para você ficar um pouquinho mais antenado. Porém, com relação ao seu patrimônio líquido, né, ele tem aí somente 55 milhões como patrimônio. Eu já acho já até um valor bem baixo, né? Se eu tivesse fazendo essa análise para estar adquirindo esse fundo para colocar na minha carteira, aqui eu já cortaria de cara ele, né? Mas, como eu falei para vocês, isso aqui nem nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos, é só em caráter educacional esses fundos imobiliários que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que pagam aí acima de R$ 1. E aqui, como você pode ver um pouco do seu portfólio, ele tem alguns fundos imobiliários dentro da sua carteira. Aqui, como você pode ver, todos eles que estão alocados. E vamos dar também uma olhada aqui dentro do seu relatório gerencial. Uma coisa que ele cobra é a sua taxa de administração, que é equivalente a 1% ao ano, e cobra também, né, a taxa de performance, que é 20% sobre o IPCA mais o IMAB 5. E aqui, como você pode ver com relação às suas alocações, que são aqueles fundos imobiliários lá que a gente estava vendo aí no site do Status Invest. Também tem a sua posição por segmento, além da sua estratégia. Ganho por estratégia, como você pode ver, tem tudo aqui dividido. E o coração, né, de todo fundo imobiliário, que é o seu DRE, aqui como você pode ver, em abril de 2024, ele teve aí receita de R$ 732 mil, menos o seu custo de R$ 96 mil, com o resultado de 635 mil e distribuiu aí 765 mil. E aqui embaixo está mais detalhado, ó, ele teve o resultado de R$ 1,04 e distribuiu aí R$ 1,25. E aqui, como você pode ver, os outros meses também. Como você está vendo, tem meses que ele acaba aí distribuindo mais do que ele recebe e tem meses também que ele distribui menos, né, do que ele recebe, formando o seu caixa e possivelmente aí mantendo a sua cota de R$ 1 para longas e longas datas. O outro fundo imobiliário é o RBHY11, que é da Rio Brava. Como você está vendo aqui na tela, ele está custando aí, ó, R$ 90,39 e já realizou o pagamento de R$ 15,04 nos últimos 12 meses. Porém, ele está aí com uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 2,75%. Aqui, como você pode ver, ó, com relação à sua desvalorização que teve aí nessa sua cota. E mais aqui embaixo, a gente pode analisar que o valor real pela sua cota seria de R$ 93, porém o mercado está precificando abaixo, né, 3%, fazendo com que essa cota ainda fique um pouco mais barata, né? E aqui, como você pode ver, ele tem aí o total de 3.600 cotistas. Ele sempre anuncia também o pagamento no último dia útil do mês e paga aí praticamente 10 dias depois. Aqui, como você pode ver, já tem aí, ó, provisionado para o dia 12/7, o valor de R$ 1, que corresponde a um rendimento de 1,11% em cima aí dessa cota que foi do fechamento de R$ 89. E aqui embaixo a gente pode ver, ó, com relação aos seus pagamentos, como você pode ver praticamente aqui, ó, desde
daqui de setembro de 2021, ele vem pagando aí todos os valores acima aí de R$ 1 ou até mesmo R$ 1. E sem contar também, ó, que tem a questão dele do seu patrimônio. Como você pode ver, aqui no seu patrimônio ele tem somente R$ 176 milhões. E aí, rolando aqui mais para baixo, a gente vai conseguir ver aqui um pouco do seu portfólio. Também aqui com relação aos seus ativos financeiros, que são os seus CRIs. Como você pode ver, ó, ele tem bastante coisa aqui relacionada aos seus CRIs. Mas agora vamos dar uma olhada aqui dentro do relatório gerencial para ver um pouquinho mais sobre esse fundo. Aqui eu já estou dentro do relatório gerencial do RBHY11 e como você pode ver, ele tem a taxa de gestão de 0,88% com a sua taxa de administração de 0,12%, além de ter também o benchmark de IPCA mais o IMAB 5. E aqui um overview dos seus principais números, ao qual ele diz aqui ó, que 87% do seu rendimento vem através de CRIs, que tem aí o total de 31 ativos. E dentro do seu relatório gerencial, aqui ó, no mês de maio, a gente pode ver que ele teve a receita de 1,9 milhões, chegando no total de 2,4 milhões de receita, menos as suas despesas de 191 mil, chegou então a um resultado lá embaixo, que a gente pode ver aqui, ó, de 2,2 milhões de reais, e distribuiu assim um montante, totalizando então R$ 1 por cada cota. E aqui embaixo a gente pode verificar ó, com relação aos seus rendimentos distribuídos aí em todos os meses e também o dividend yield aí anualizado referente ao pagamento e, como você pode ver, todos eles acima aqui de R$ 1. E um pouco da sua concentração da sua carteira de CRIs, como você pode ver, todo o nome dele aqui, ó, infelizmente não dá para selecionar para você ter uma ideia, né? Mas, como você está vendo aqui, ó, esse primeiro aqui é a opção, ele tem aqui ó, 9,5% do seu PL alocado nos seus CRIs, ou seja, praticamente aí 10% de tudo que ele tem de empréstimo para CRI, ele tem aí alocado nesse CRI aqui, ó, que você está vendo. E um pouco mais aqui embaixo, onde é que ele está aí emprestando, né? O seu dinheiro, como você pode ver, tem bastante coisa aí que ele é emprestado. E agora, vamos analisar aqui o outro fundo que também paga R$ 1 de dividendo, que é o HTMX11, que nada mais é do que um fundo imobiliário aí de hotel. Como você pode ver, ele está custando na data da gravação R$ 182 e já distribuiu nos últimos 12 meses R$ 29,97, com a incrível valorização de 50,9%. Aqui, como você pode ver, ó, nos últimos 12 meses teve aí essa grande evolução no seu valor aí de cota, como você está vendo, e chegando aqui embaixo, a gente pode ver que o valor real dele, né, seria de R$ 136, porém, o mercado está precificando bem a mais aí, 34% a mais, chegando então ao total de 35 mil cotistas, e tem um grande número ainda em caixa, de 9% aí praticamente do seu valor, que equivale aí a 20 milhões. E aqui no seu rendimento, como você pode ver, ele já anunciou no último dia útil do mês, vai pagar aí praticamente 5 dias depois, nesse caso aqui, vai pagar na sexta-feira e corresponde aí a R$ 1,41 por cada cota. E com relação à sua cota base, teve um rendimento aí de 0,77%. E aí, aqui embaixo, a gente pode ver com relação aos seus dividendos, praticamente, ó, quando ele voltou, né, daquele período lá que todos nós estávamos aí passando, que ele infelizmente ele não funcionou, né, mas depois que ele começou a retomada aí, todos os meses praticamente, o valor sempre aí, ó, acima de R$ 1, menos aqui, que foi em janeiro agora de 2024, porém todos os outros meses ele recebeu aí acima de R$ 1. E o administrador dele também é o BTG Pactual. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que não é nenhum patrimônio muito elevado, né, de 200 milhões aí somente. A gente já viu outros fundos imobiliários que têm aí o total de mais de 1 bilhão de patrimônio e nesse caso aqui ele só tem aí 205 milhões. E aqui um pouco dos hotéis que ele tem um pezinho, né, digamos assim, no relatório gerencial vai aparecer um pouquinho mais sobre eles. E aqui um pouquinho daquele overview que a gente falou, eu estou dentro do relatório gerencial com relação aqui ó, à taxa de ocupação dos quartos que ele tem alocado. Como você pode ver em junho aqui ó, de 2020, baixou bastante. E aí, depois com o passar do tempo, foi, né, voltando aí ao normal, aos patamares normal, e sem contar também com relação ao valor, né, da sua diária, que foi também aumentando. E aqui o seu DRE, que é bem simples, que a gente pode ver ó, aqui em maio, ele teve aí o total de receita de 3,1 milhões, menos as suas despesas, que totalizou aí 2,9 milhões. E gerou então o valor
de 1,98 que foi aí, ó, distribuído para os seus cotistas. E como você pode ver nos outros meses também, ele faz a questão de acúmulo, às vezes ele paga mais, às vezes ele paga menos, né? Mas ele está sempre fazendo lá o balanceio para que todos os cotistas aí acabem recebendo mais de R$ 1 de dividendo. E um pouco aqui de onde é que eles estão alocados, né? Com relação aos seus quartos, aqui a gente está vendo aonde é que eles estão localizados e também aqui, ó, qual é o tipo de hotel, né, que ele faz parte. E um pouquinho aqui embaixo da fachada do hotel, que ele tem aquele pezinho, né, digamos assim, como eu falei com vocês, aqui um exemplo do Ibis, ele tem aqui, ó, 50 quartos, aqui nesse aqui, ó, Stan Plaza, ele tem 40 quartos e assim vai, ó, sucessivamente. Nesse aqui tem 22 e aqui são todo o portfólio que tem dentro da gestão do HTMX11. E o quarto fundo imobiliário que paga aí acima de R$ 1 é o Habitat 11, que está custando na data de hoje R$ 90,24, já distribuiu a R$ 13,71, com uma pequena desvalorização de 4,77%. E aqui, como você pode ver, ó, com relação à sua flutuação da sua cota. E ele, na verdade, deveria estar custando aí R$ 97,24, que é o valor correspondente à sua cota, devido ao seu patrimônio, e o mercado está precificando a menor, né? 7% aí, correspondente a um desconto, com um caixa aí relativamente até considerado de 39 milhões, que vale aí 5% do seu montante total. E tem o total de 72 mil cotistas. E ele anuncia aí sempre no último dia útil do mês e paga praticamente no 10º dia útil do mês subsequente. E nesse mês ele também vai pagar R$ 1, que corresponde a 1,10% com base na sua cota. E aqui a gente pode ver, com relação aos 5 anos, praticamente há bastante tempo, ele vem pagando aí sempre acima de R$ 1. Teve alguns meses, né, aqui em 2022, que ele pagou a menos, porém o restante, ó, a gente pode ver que ele pagou sempre aí R$ 1 ou mais. Já com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele já está bem robusto, com 790 milhões, chegando aí quase próximo a 1 bilhão de patrimônio. E ele tem também alguns fundos imobiliários no seu portfólio, gerando aquele caixa extra para ele. Além de ter também alguns tipos de CRIs aí, ó, na sua administração. E aqui a gente está dentro do relatório gerencial do Habitat 11 e agora vamos dar uma olhada por dentro dele. Aqui a gente pode ver, ó, que ele cobra uma taxa de gestão de 1,26% e cobra também a taxa de performance, que é 20% sobre o QCD, 100% do CDI. E o seu DRE, como a gente pode ver aqui, ó, em maio de 2024, total de receitas de 7,6 milhões, teve uma outra receita aqui com outros tipos de ativo, e menos a sua despesa de 900 mil, chegou então ao total de 7,4 milhões de reais. Porém, ele distribuiu um valor a mais, né, que correspondeu aí a R$ 1,05. E aqui, nos outros meses também, a gente pode fazer aqui, ó, a comparação de quanto é que ele recebeu vezes quanto é que ele acabou aí distribuindo. E aqui embaixo, uma visão mais clara disso tudo aí, ó, que eu acabei de falar aí com vocês, que no caso o vermelhinho é o valor distribuído e o cinza é o resultado líquido, que é o passivo de distribuição. E o último fundo imobiliário, o LSAG11, que na data de hoje está custando aí R$ 79,00, já distribuiu R$ 16,96 nos últimos 12 meses e tem aí a desvalorização de 25% nos últimos 12 meses. Aqui, como a gente pode ver aqui, ó, na sua cotação, essa sua desvalorização. E o valor patrimonial real dele seria de R$ 97,49, porém o mercado está precificando aí 19% abaixo. E ele tem incríveis aí 11% de caixa com 2.400 cotistas. E aqui ele anuncia no último dia útil do mês, pagando aí praticamente no 10º dia útil do mês subsequente, que nesse mês aí a galera vai receber R$ 1,10. E isso vale aí em percentual 1,39% em cima aí da sua cota. E como a gente pode ver, praticamente todos os meses aí ele pagou mais de R$ 1 de rendimento. Porém, agora a gente vai dar uma olhada dentro do seu relatório gerencial, mas já fica aí até um ponto negativo, né? Para essa apresentação, ele não tem o seu DRE, ao qual eu acho um cúmulo não ter isso, né? Mas enfim, quem sou eu para falar aí contra a administração desse fundo? Aqui ele conta, né, com relação à sua taxa de administração, que é de 1,47%, tem uma taxa de custódia de 0,02% e aqui
um pouco do seu portfólio com relação aos seus ativos. Todos eles aqui, ó, são CRAs que são indexados aí ao CDI. E aqui com relação ao spread dele, com relação ao CDI, o maior que tem aqui no caso é o de 8%, que corresponde aí a um PL total do fundo de 9%. Como você pode ver, eu acho esse fundo aqui até arriscado, né? Como a gente está vendo aqui, ó, 20% do seu PL somente em um CRA, e se esse CRA aqui vier a dar algum tipo de problema, 20% do seu rendimento pode ser prejudicado. Aqui a gente pode ter mais ou menos uma noção de para que ele empresta, para que tipo, né, de segmento. Aqui tem soja, milho, sorgo, hortifruti, cana-de-açúcar, cebola e outros. Bom, pessoal, então esse daí foi esses nossos 5 fundos imobiliários que pagam aí mais de R$1 de dividendo. E não se esqueça que isso aqui tudo é em caráter de demonstração educativa. Cabe, né, a você estudar e se aprofundar mais sobre aquele fundo imobiliário, até porque esse aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos. Bom, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo.